Olá, querido, querida, que me dá a honra de preencher um pedaço do seu tempo, um pedacinho da sua formação intelectual, da sua formação moral, da sua formação escolar ou da sua formação de vida mesmo. Olá para você que assiste e acompanha mais esse material que eu produzo com muito carinho para cada um de vocês. Hoje eu vou fazer a gravação conforme o prometido de uma das minhas aulas que fazem parte do programa desse segundo bimestre, e eu vou gravar o máximo de aulas possível, tentando fazer uma adaptação entre aquilo que eu dou propriamente dito em sala de aula, mas com uma forma que talvez seja aplicável ou seja útil para qualquer pessoa interessada em estudar filosofia. Por isso, eu espero que você curta esse material e acompanhe aí até o final. Se tiver alguma coisa que você queira dizer, comentar, criticar, aproveita aí o campo de comentários e espero que você curta. Eu acho que é muito importante começar fazendo um adendo, chamando uma atenção aqui. É muito importante que você que me acompanha nunca se esqueça que uma aula é sempre um processo de seleção e de articulação de algumas ideias para conseguir produzir um discurso com sentido. Um discurso que te estimule a desenvolver capacidades, um discurso que desenvolva em você o potencial de entendimento ou que te forneça ferramentas que nós chamamos de habilidades para conseguir encarar e fazer a leitura, o entendimento e a ação no mundo que nos cerca. Ou seja, além do que eu falo, talvez o mais importante das minhas aulas sejam as suas inteligências buscar justamente o que eu calo. São os silêncios que talvez uma aula proporciona, que a gente encontra o que deve ser descoberto ainda. Caso você assuma essa postura, você terá uma vantagem evidente sobre mim. Afinal de contas, você aí vai ter a oportunidade de saber o que eu sei e vai ter, por uma distância das nossas realidades, vai ter o privilégio de saber, inclusive, avaliar o que eu não sei. Ou seja, você está um passo na minha frente de qualquer forma, prestando bastante atenção ou não desta aula. Estou oferecendo aquilo que sei, então você soma o que sei e o que não sei, e talvez isso engrandeça a sua inteligência. Eu espero que você goste desta aula e caso você queira, não esqueça de compartilhar, de dar um joinha, de dar um like, de se inscrever no canal. Agradeço se você fizer isto. Vamos começar ao que interessa. Nesta ocasião, eu vou trabalhar a ideia de instrumentos de pesquisa em história da filosofia para não filósofos e filósofas. Isto quer dizer que eu tenho plena consciência que nem todas as pessoas do mundo querem ser filósofos ou filósofas. Nem todo mundo quer se dedicar à filosofia como nós, que dedicamos a carreira e a vida a esta área do conhecimento. Mas é importante que você saiba que alguns aspectos, algumas características da filosofia são muito importantes para todos nós que vivemos em culturas bastante influenciadas pela tradição filosófica. E a nossa cultura, de modo amplo, pode ser chamada de cultura ocidental,
ela é altamente influenciada pela tradição filosófica de muitas maneiras diferentes. E para que você tenha ferramentas o suficiente para saber lidar com esses aspectos da filosofia, esses aspectos da nossa cultura, eu então montei este discurso, esta sugestão de como a sua mente, a sua inteligência pode lidar com os objetos da tradição filosófica. Para saber quais são os caminhos mais adequados, né, para a produção de conhecimento filosófico, é muito importante que você tenha plena consciência que você não está saindo do zero, você não está saindo do nada. Você já possui uma gama de saberes que você aprendeu até aqui, das mais variadas experiências culturais que você já viveu. A filosofia também, assim como a sua inteligência, possui uma tradição específica que nos auxilia nessa investigação, que nos mostra quais são os caminhos adequados e a justificação da validade destes caminhos é uma forma da gente poder delimitar os problemas de modo que a gente permita o tratamento mais próprio, mais adequado, mais sofisticado para um determinado objeto de investigação, para uma coisa que a gente quer conhecer. Nós precisamos lidar com as ideias que já existem, aprender a selecionar, a organizar, a relacionar e a interpretar o que já foi dado pela história humana e seguir com a labuta, com esse trabalho intelectual, justamente no sentido de que, ao aliar a precisão e o domínio dos limites das perguntas e das respostas dadas historicamente, nós vamos então poder também oferecer maior precisão às nossas próprias indagações e às nossas próprias formas de respondê-las. Enfim, em muitas oportunidades as pessoas utilizam a expressão, entre aspas, filosofando, como uma espécie de conversa, como um bate-papo, um devaneio talvez, uma viagem, uma brisa. É contra esta ignorância do senso comum que é preciso responder com alguma seriedade a pergunta: o que é estudar filosofia ou como estudar filosofia? Talvez para aprender filosofia não exista um único caminho possível, mas existem tantos caminhos quanto mentes pensantes neste mundo. Essa é uma complexidade digna da nossa atenção. Para você que não necessariamente pretende se aprofundar nos estudos da filosofia, mas você quer ter alguma noção, eu gostaria de sugerir a leitura de menos de 10 minutos, tá? Você vai perder da sua vida, de um texto que está disponível aí na internet chamado Como Estudar Filosofia. Está disponível no portal do Colégio Web. Não é um artigo muito sofisticado, não é um artigo acadêmico, é um artigo simples, você vai ler em 5 minutos, mas ele é breve, mas ele vai conseguir te proporcionar algumas pistas. Ele vai conseguir, de algum modo bem introdutório, colocar para a sua inteligência algumas problemáticas específicas da filosofia. E o texto é bem pequeno, é gostoso de ler, e ele satisfaz, talvez, quem só quer ter um contato introdutório, um contato parcial, um contato mínimo com as ideias da tradição filosófica. Aqui nessa aula que eu estou gravando aqui para vocês, eu vou utilizar as propostas deste pequeno texto
para conseguir articular outras ideias que parecem mais fundamentais para o estudo da filosofia. Eu vou propor alguns aprofundamentos, vou tentar propor um passo a mais. Caso você goste, eu espero que você continue desenvolvendo essa complexidade que é da filosofia, no sentido acadêmico, e depois no sentido científico, e depois no sentido do próprio método filosófico, que é essa tradição de aproximadamente 3.000 anos. Eu espero deixar bem claro o que estudar, como estudar e por que estudar filosofia. Acho que como introdução já está bem delimitado o que a gente vai fazer aqui hoje. Você não está sendo enganado, você já sabe o que a gente vai fazer. Eu confesso que é muito esquisito dar aula falando com uma câmera, e diferente da sala de aula que eu tenho interação, né, que eu tenho perguntas para lidar, que eu tenho comentários, que eu tenho outras mentes para dialogar. Aqui eu vou me dar ao luxo de ficar mais atento ao texto que produzo como base para a aula e para dar uma certa informalizada. Desculpe se o vídeo ficar muito longo, mas é justamente para tentar dar uma descontraída para o tempo do próprio raciocínio se desenvolver. Então, te convido para esse bate-papo, esta aula em formato de bate-papo. Caso você tenha pausado o vídeo para ler o artigo que eu sugeri, eu vou começar com um ponto de partida dele. Se você não leu, eu vou utilizar somente algumas ideias dele para desenvolver outras. Tá? Então, logo no comecinho do texto, o texto diz que é um discurso bastante comum das escolas, que existem algumas pessoas que têm facilidades em humanas, em ciências humanas, outras pessoas têm facilidade em ciências exatas, outras ainda em linguagens, como áreas de conhecimento que são materializadas em disciplinas específicas. Eu, particularmente, não gosto deste tipo de discurso, mas quem se importa com o que eu penso a respeito disso, né? Mas o que é importante, o que parece útil, num primeiro momento, afirmar é que todas as formas de conhecer são humanas. Tudo bem? Aí já vejo professores de matemática, de física, de química, de português, de arte querendo me xingar. Mas todas são humanas, uma vez que todas elas são formas e conteúdos estritamente presentes em nossa espécie, ao que sabemos. Nós não temos nenhuma outra espécie animal conhecida que é capaz de produzir ideias e articular tradições de saber como nós. Tudo bem? Então, partindo deste pressuposto, todas as áreas de conhecimento ou disciplinas que nós temos numa escola, numa universidade, elas são humanas porque pertence à humanidade a capacidade aparentemente exclusiva de produzir conhecimento sobre determinados objetos do mundo e das pessoas. Assim, também todas as formas de conhecimento são exatas, porque todas as formas de conhecimento elas estipulam quais são os critérios próprios de cada área, de cada disciplina, para conseguir desenvolver uma forma e um conteúdo específico. Ou seja, todas as formas de conhecer são exatas, porque cada forma de conhecer estabelece para si quais são as perguntas que lhe interessam e quais são as formas de responder essas perguntas que são adequadas. Ao mesmo tempo que todas as ciências
são humanas, todas as ciências, todas as formas de saber são exatas. Por fim, todas as formas de conhecimento são linguagens, uma vez que todas elas se valem de recursos simbólicos para conseguir desenvolver tanto a sua forma quanto o seu conteúdo. A ideia de separar como polos opostos língua portuguesa e matemática não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido porque ambas são capacidades de expressão que representam uma ideia, um raciocínio que está tentando ser demonstrado à luz de critérios internos. Ou seja, todas as formas de saber têm, em alguma medida, ou melhor, em todas as medidas, um aspecto que é humano, exato e linguístico. Linguístico entendendo na acepção mais ampla, e por isso destaquei como recursos simbólicos capazes de expressar ideias. Tá? A arte utiliza várias formas de linguagem para conseguir expressar um determinado objeto que se pretende útil, humano, importante de ser expressado. Por que eu gosto de partir desse pressuposto? É importante a gente sair do pressuposto, ter como ponto de partida, sair nesse sentido, o pressuposto de que todas as formas de conhecimento são igualmente válidas. Parece que nós passamos da hora de entender que não possui uma disciplina escolar ou uma disciplina acadêmica que é mais importante que a outra. Já passou da hora da gente transcender esses limites, entre aspas, formais de disciplinarização dos saberes. Não tem como a gente desvincular as áreas. Não tem como a gente desvincular as tradições, porque todas elas se conectam na medida que ou dentro do objeto que investiga, elas se tocam, ou nas capacidades de expressão e de explicação desta realidade elas se tocam. Então, o tempo inteiro, as áreas estão se comunicando para conseguir produzir conhecimentos mais sofisticados. E para sua mente e a minha, somos seres em formação, somos pessoas se desenvolvendo, me parece que quanto mais cedo a gente entender que não tem como você querer entrar num curso de filosofia porque você vai fugir da matemática, você não sabe fazer conta, sei lá. Porque isso é irreal, isso não corresponde em nada com o que você vai estudar, porque todas as disciplinas, como eu disse anteriormente, são humanas, exatas e linguagens ao mesmo tempo. Esta é a nossa forma epistêmica, ou a nossa forma de produzir conhecimento. Tá? Você vai entrar na faculdade de filosofia tentando fugir da matemática, você vai encarar uma disciplina que provavelmente durará no mínimo 1 ano, chamado lógica, que é basicamente os fundamentos e o desenvolvimento no limite dos raciocínios lógico que depois foram aplicados dentro do âmbito da lógica matemática. Então, se você entra numa faculdade de administração, você vai aprender tanto política quanto finança. Se você entrar numa faculdade de medicina, você vai aprender tanto biológicas quanto ética, quanto linguagens de modo geral. Não tem como uma coisa fugir da outra. Essas são as formas como o conhecimento humano se articulou ao longo da nossa tradição. Tá? Que poderia ser outras ainda. Tem outras formas de tradição, como de povos indígenas ou tradições orientais, que utilizam outros fatores de referência, que são tão válidos quanto os nossos próprios. Tá? É importante saber, né, que a tradição filosófica foi, no mundo ocidental, quem inaugurou o uso da razão
ou o uso do que em grego se chamava de logos, o que nós traduzimos como lógica, como razão, como este recurso pelo qual nós podemos produzir forma e conteúdo à realidade, e assim a gente constrói conhecimento. E é por isso que é muito comum a gente detectar grandes intelectuais de todas as áreas de conhecimento que afirmam que a filosofia ou é a mãe ou é o pai das ciências, que a filosofia ou é a mãe ou é o pai da lógica, que a filosofia ou é a mãe ou é o pai da gramática, e etc. Tá? Porque o uso da razão como um instrumento para a consolidação do conhecimento foi inaugurado pela tradição filosófica aqui no Ocidente, pelo que sabemos, dentro da antiguidade grega. Tá? Foi a partir desta matriz da filosofia antiga que essa matriz que utiliza a produção do conhecimento através das ferramentas da racionalidade, que boa parte da nossa cultura se formou. Embora cada cabeça seja única, como a gente estava falando lá, que tem várias formas de aprender filosofia, a razão, a lógica, é uma potencialidade presente nas nossas mentes. Ela é uma faculdade na qual podemos dispor uso. E ela se desenvolve através de uma experiência do pensamento. Não é magicamente que nós somos mais hábeis no Brasil, a título de exemplo, a falar língua portuguesa do que fazer contas matemáticas. Estou pensando em termos estatísticos, tá? O exemplo talvez seja ruim. Mas por que as pessoas têm, entre aspas, maior facilidade com linguagens do que com linguagens matemáticas? Linguagens língua portuguesa do que com matemática? Porque a experiência do pensamento dentro da língua portuguesa, ele transcende a quantidade e a qualidade das nossas experiências de vida. Nós aprendemos a falar, nós aprendemos a pensar, a conhecer e a utilizar o nosso potencial linguístico dentro de uma gramática portuguesa através das experiências da vida que talvez não estejam tão desenvolvidas dentro dos aspectos matemáticos do nosso país. Nós, senso comum que eu vou falar, mas nós tendemos a achar que matemática serve para fazer estatística, que é onde mais aparece dentro do nosso cotidiano, ou operações simples, as 4 operações básicas da matemática. E veja, isso não tem a ver com a quantidade de aulas de português ou de matemática, que em boa parte do ensino permanecem como iguais, com a mesma quantidade. Não tem a ver com a qualidade dos professores, não quer dizer que professores de português são melhores que os professores de matemática. Não quer dizer isso. O que quer dizer é que as experiências do pensamento se formam, se desenvolvem mais pelo nosso estilo cultural, pelo que nós desenvolvemos. Algumas pessoas que dizem ter dificuldade para interpretar textos, por exemplo, pode ter dificuldade, verdade, mas não é uma dificuldade inata, tá? Não necessariamente, para a maior parte de nós, é preciso ter consciência que a interpretação ele é um exercício do pensamento que exige trabalho, assim como na matemática. O raciocínio lógico-matemático não depende de faculdades extraordinárias para sua realização. Ele depende de experiências do pensamento e de trabalho, de capacidade para se desenvolver. Ponto. Para interpretar um texto qualquer, a única faculdade que é inata, ou para fazer qualquer outra apreensão de conhecimento, a única coisa que precisa ser inata é um preceptor ou alguma faculdade do nosso corpo ou da nossa mente que seja capaz de colocar para dentro de nós mesmos
uma mensagem de um texto verbal ou de um texto não verbal. O que pode ser classificado como uma produção intencional de sentido, né? O uso simbólico para construir um sentido. Pode ser número, pode ser desenho, pode ser música, pode ser palavra, pode ser gestual, pode ser dança e etc. A única coisa que a gente precisa é ter a capacidade de incorporar, de colocar para dentro essa informação do mundo externo a nós. Talvez você se lembre, recentemente teve uma mãe que ficou famosa, eu peço desculpa por não saber o nome dela, eu me lembro de ter visto no jornal, que era uma torcedora do Palmeiras, que levava o filho, que era cego, aos jogos e narrava para ele os jogos. O que esse caso famoso nos faz pensar? Tá? Peço desculpa por não lembrar o nome da mãe nem da criança, mas olha que coisa fantástica. A gente não precisa de olhos para conseguir enxergar. Ou melhor, nós não precisamos só de olhos para conseguir enxergar. A gente é capaz de construir o sentido das coisas através da capacidade que o nosso corpo fornece para nós. Isso significa que para interpretar um texto, uma conta, um exercício, o que a gente precisa não é somente atenção no uso das capacidades dos nossos sentidos. A gente precisa trabalhar justamente a experiência do pensamento. A gente precisa testar os limites da nossa mente. A gente precisa estender agora talvez esse raciocínio. Não é porque você não entende um texto de primeira que você não sabe interpretar um texto. Não é porque você não realiza um cálculo certo de primeira que você não sabe calcular. Não é porque você não aprecia uma determinada obra de arte que você não sabe nada sobre arte. Não é porque você não consegue fazer um exercício físico que você vai deixar de ser atleta. Acho que você já entendeu o que eu estou querendo dizer. A filosofia e todas as outras disciplinas, elas não precisam ser tratadas como complicadas a ponto de te causar repulsa. Todos possuem objetos, todas as formas de conhecimento possuem alguns objetos que são simples de serem compreendidos e alguns objetos que são mais complexos. E o que pode te auxiliar a entender é talvez tentar seguir um método ou descobrir um método que funcione para a sua própria forma de pensar. O texto vai propor 3 dicas para te auxiliar justamente a encontrar este método no que diz respeito estritamente ao estudo da filosofia. Então vou dar uma pausa nesse discurso geral que estava falando e vou me dedicar agora mais a um método que pode ser adequado para que você compreenda melhor os objetos da própria filosofia. Eu vou apresentar as 3 dicas propostas pelo texto e estender o raciocínio dessas 3 dicas para tentar inferir as possibilidades, né, de interpretação e que talvez você consiga construir maior clareza em como utilizar esses instrumentos na hora que for pesquisar ou estudar filosofia. A primeira dica proposta pelo texto é que você deve ler os resumos de livros ou obras filosóficas. A filosofia ela surge num período em que aquilo que nós chamamos de cultura ocidental, a gente estava ampliando a propagação cultural da oralidade e nós estávamos passando da oralidade para a produção de uma cultura escrita. Não que a oralidade deixa de ser cultura, não é uma passagem de um que nega o anterior. A filosofia surge no período histórico onde a oralidade é a principal forma de produção cultural, o maior fator
de propagação e de manutenção de uma cultura, mas a filosofia está no limiar do momento onde a cultura passou a ser escrita, onde as obras e os livros passam a integrar a vida de uma parcela da sociedade. Isso significa que nós temos acesso parcial dos primeiros filósofos e filósofas, muito por causa da questão temporal. A parte escrita é o que nos restou com maior convicção através de obras e de livros que resistiram tanto ao tempo, afinal de contas são quase 3.000 anos, e especialmente resistiram ao esquecimento, eles não foram jogados fora por outras culturas. São esses os recursos que nós temos para saber o que se produzia culturalmente em tempos tão distantes. É difícil conseguir estudar a oralidade porque as tradições orais elas se transformam e elas têm todo um método muito específico de serem estudadas e a validade delas talvez não nos permita ter convicção em passados tão distantes, ou pelo menos uma precisão maior. A precisão maior na oralidade está em realidades mais próximas do nosso tempo. Os livros e as obras escritas residiram por muito tempo na história ocidental como a mais confiável referência para a gente saber o que acontecia em determinada época. A maior parte da nossa história humana ela foi tradicionalmente estudada através dos registros escritos, por esta questão da confiabilidade. Isso não significa, eu estou dando ênfase que o escrito foi muito mais utilizado, isso não significa que a oralidade não seja relevante. A oralidade passou também por severas transformações e também tem se tornado um objeto de estudo especial dentro da história. É que a dificuldade é justamente nestes contínuos longos de tempo. Se você já brincou de telefone sem fio, você entende qual que é a dificuldade da oralidade. Uma mensagem através da oralidade, ela passa por muitos ruídos e pode deturpar o sentido, diferente da obra escrita, que de alguma forma um pouco mais precisa, permite que a gente tenha um objeto mais fiel à mensagem inicial que foi emitida. Os livros foram e serão por muito tempo o principal mecanismo para expor ideias e para registrar as ideias que são tidas como válidas. A comunicação é feita desde tempos estritamente orais, mas o legado das invenções da escrita e a capacidade de expandir a possibilidade comunicacional transforma significativamente as culturas. A oralidade tem o limite da quantidade de som que eu consigo emitir pela minha voz. O livro ele é capaz de viajar. A voz tem o limite do meu corpo. O livro ele tem uma capacidade de transcender meu corpo e circular por outros corpos que os leem. A filosofia que está entre nós, pelo menos formalmente, desde aproximadamente o século VII a.C., encontrou nos livros uma ferramenta fascinante que permitiu registrar as ideias e as conclusões de um determinado sistema de pensamento, que ampliou os interlocutores, que instigou os interlocutores a dialogar mesmo com a distância. Em espaços bem distintos foram capazes
de ter ideias dialogadas graças à invenção da escrita. Para você ter uma noção disso, do século VII a.C. até o século XIX depois de Cristo, os livros foram centrais para a produção filosófica, transcendendo tanto as esferas do tempo quanto do espaço, e mesmo da língua falada. Os gregos antigos podiam ser lidos pelos, sei lá, italianos renascentistas, ou melhor, pelos florentinos, porque era capaz da gente traduzir esta linguagem, embora exista todo um estudo que revele como isso funciona, funcionou e deve funcionar ainda, né, no que diz respeito à tradução. Foi só no século XIX, não esqueçamos disso, depois de Cristo, que a humanidade viu surgir a fotografia, o registro imagético, tendo como um marco o ano de 1826 como a primeira fotografia registrada, que, segundo algumas fontes tradicionais, teria sido feito por Joseph Nicoperniepce. Depois da fotografia, a imagem em movimento foi possível e foi registrada pela primeira vez em 1889 com um instrumento chamado cinetoscópio, que foi criação de William Dickson. O telégrafo elétrico, junto com a radiação eletromagnética, mais o telefone com fio, foram permitir a criação do rádio, que foi patenteado pela primeira vez, ou seja, temos o primeiro registro pelo Guillermo Marconi no ano de 1901. Ou seja, né, os primeiros registros audiovisuais, eles remontam, né, aos irmãos Lumière, e possuem o ano de 1895 como supostamente teriam surgido. Por que eu estou falando de tudo isso? De gente que mal consigo falar o nome? Peço desculpas por isso, estou um pouco cansado. Como você vê, eu estou gravando as aulas à noite. Mas eu estou falando disso porque como a gente vai estudar filosofia? Acho que se os livros e os registros escritos foram e ainda são muito importantes para a história cultural, é porque eles são a fonte primária para a gente ter contato com aquilo que disseram os filósofos e as filósofas anteriores a nós. Eu não posso passar um canal do YouTube feito por Sócrates no século IV a.C., porque não existia YouTube, porque não existia câmeras de vídeo, porque não era possível gravar áudio. O que a gente tem destes tempos é justamente os registros escritos. E veja, o próprio Sócrates que eu usei como exemplo. Sócrates não escreveu nada em vida. Então o que nós temos sobre o pensamento de Sócrates é pelo que nos foi relatado através de obras de outros autores. Embora a cultura escrita, eu disse que era um pouquinho mais segura que a cultura oral, isso não significa que ela esteja isenta de críticas. Ela também vai ter que passar por um longo processo para conseguir validar as suas referências e as suas informações. Ler é uma tarefa propriamente filosófica. Para nós que já vivemos com quase 3.000 anos de passado filosófico existente, nós vamos precisar ter contato com esse passado filosófico para entender o que é a própria filosofia. Talvez você já tenha notado que as aulas de filosofia
pelo menos em instituições formais, sempre trabalha com muita leitura, com muito texto, com a discussão sobre os sentidos de um texto, sobre as interpretações possíveis de um texto, sobre os raciocínios que estão presentes no texto, sobre a validade ou a invalidade de um discurso que está registrado em formato de texto. É por isso que a recomendação do pequeno artigo que eu recomendei para vocês é que se leia resumos. O resumo vai lhe proporcionar uma ideia geral, vai lhe permitir ter alguma noção sobre os temas e como foi tratado, como foram tratadas algumas ideias ao longo da tradição filosófica. Veja, o resumo é uma dica, não é o modo primário que você deve priorizar. O resumo a gente tem muita coisa que estudar, não é só filosofia, tem outros tantos campos. Se você estiver numa escola ou numa universidade, você vai ter um monte de disciplina, dezenas de disciplinas. Mas o resumo talvez possa lhe garantir, pelo menos, o contato com uma ideia de um desses textos e dessas obras clássicas, e pelo menos você vai ter alguma noção do que essa obra pode trazer para a sua inteligência. E no momento que isso for pertinente, você sabe em que obra procurar, em que obra dedicar o seu esforço, o seu trabalho. A segunda dica que o texto propõe é que você deve compreender a linha de pensamento de cada autor ou autora da filosofia. Bom, a filosofia são feitos historicamente possíveis de serem encontrados nos livros, e esses livros foram escritos por alguém. De modo bastante geral, nesse momento, nós podemos afirmar que todo filósofo e toda filósofa do passado, ao longo da sua obra, expressam raciocínios que podem ser sintetizados. E ao sintetizar, por nós que os estudamos, estas sínteses são compreensões de uma determinada linha de pensamento de um autor ou de uma autora. Esse trabalho de reduzir a obra de um autor a uma ideia fundamental é o que o artigo está propondo como uma linha de pensamento. Então, esta é uma ferramenta que é para ser utilizada, e normalmente é utilizada por professores e professoras de filosofia, porque te permite saber qual é a ideia geral de uma dada obra ou de um dado filósofo ou filósofa. E quando você tiver com a possibilidade de escolher o que ler para conseguir se aprofundar sobre um assunto, ao saber a linha geral de cada obra e de cada pensador, você vai ter um pouco mais de segurança para procurá-los. Bom, quais são então os fatores que vão te permitir o acesso a uma boa síntese de algum filósofo ou filósofa? O primeiro aspecto que é importante é o contato com uma biografia. Sabendo como foi ou como é a vida de um determinado filósofo ou filósofa, nós podemos contextualizar as suas motivações, quem ele ou ela imagina ou possui como um interlocutor, e até mesmo quais os limites linguísticos que tal pensador ou pensadora possui. A gente é capaz de saber por que a sua formação, a gente é capaz de saber por que a sua formação é de determinado jeito e não de outro. Por que certos discursos são feitos com uma forma, ou se existe alguma espécie de força maior que o moldou, força maior, uma força exterior,
Como exemplo simples, né? Alguns pensadores e pensadoras em tempos de repressão política, eles tinham que escrever seus textos de outra forma para não acabar numa prisão ou até mesmo acabarem morrendo devido ao seu pensamento. Então, uma boa biografia é um aspecto importantíssimo para a gente conseguir criar uma síntese sobre a obra de algum pensador ou pensadora. O segundo aspecto, que é muito decisivo, são ter acesso a outras obras que são escritas por aquilo que nós chamamos dentro da filosofia de comentadores ou comentadoras. Dada a quantidade de filósofos, né, da tradição existente, filósofos e filósofas existentes, é comum que durante a nossa formação, dentro da área de filosofia, que algumas pessoas trabalhem e estudam de forma mais especializada a obra de uma pessoa específica, em detrimento de outras. Ao longo da nossa carreira, nós vamos tendo algumas preferências, tanto por afinidade de identidade, mas também por interesse epistemológico, por interesses de conhecimento, e a gente se dedica então com uma forma mais trabalhada em cima desses pensadores ou dessas pensadoras, e alguns destes que se aprofundam sobre a obra de um ou de alguns filósofos e filósofas importantes, eles recebem o nome então de comentadores e comentadoras. Esta especialização de um estudante permite uma certa, entre aspas, autoridade na obra deste grande filósofo ou filósofa. Isto não significa em nenhum momento que nós devemos ignorar a fonte primária e ler somente os comentadores, mas que ao buscar as linhas gerais de uma obra, alguém como estes comentadores e comentadoras são fontes confiáveis. O sistema de legitimação que estes comentadores e comentadoras passam é justamente através do método científico acadêmico, e ao utilizar e a aplicar esse método, a gente talvez possa tratar com algum rigor que lhe conceda a você, estudante, né, lhe conceda uma segurança maior em quem procurar para estudar um determinado filósofo ou filósofa da história. Talvez em outro momento a gente possa dialogar sobre como isso se dá dentro da esfera científica acadêmica, mas nosso tempo de hoje já está ficando longo e parece que neste momento esta explicação basta. Existem algumas pessoas que são, entre aspas, autoridades em alguns pensadores, em algumas pensadoras, e são fontes confiáveis para a gente buscar. A terceira dica que o texto vai propor lá é que você abra a mente para ideias divergentes. Estudar filosofia, como nós já vimos nas etapas anteriores, é investigar como pensadores e pensadoras em diferentes épocas e em diferentes lugares buscaram conhecimentos racionalmente válidos. Caso nós temos caso nós os lermos tentando aplicar exclusivamente a nossa vida pessoal, muitas coisas irão parecer incompreensíveis. Caso nós lermos tentando entender
como ele ou ela, filósofo ou filósofa, chegou no desenvolvimento do que propõe em sua obra, nós vamos poder compreender coisas que ainda não sabíamos que existia e poderemos reavaliar o nosso próprio modo de entender o mundo e a nós mesmos. Por isso, a proposta é abrir a mente para as ideias que são divergentes. Caso eu esteja aberto para entender uma obra, uma maneira de pensar, de refletir, de expressar, de compreender, eu estarei conhecendo melhor o que é o entendimento do outro e o que é o meu próprio entendimento. A diversidade nunca deve ser pensada como aquilo que rejeita o que eu sei e o que eu sou, mas deve ser pensada como uma possibilidade de entender o outro como outro e o eu como eu. Isso significa que, ao ter contato com o outro, este contato vai me permitir conhecer o que eu ainda não conhecia e validar ou invalidar as próprias crenças que eu tinha no desenvolvimento da minha própria identidade. A diversidade, na pior das hipóteses, te faz legitimar o que você já é. Na melhor das hipóteses, constrói uma identidade ainda mais sofisticada sobre você mesmo. De modo geral, eu creio que nós devemos chegar ao fim desta investigação sobre quais são os instrumentos de pesquisa na história da filosofia, para quem não quer ser filósofo ou filósofa. E eu gostaria de sugerir que você exercitasse nesta ocasião, se você tiver um tempo a mais para utilizar, mas faça de modo absolutamente facultativo, livre. Tá? Isso aqui não vale nada. Se você é meu aluno ou minha aluna da escola, essa lição não vale nota. Tudo que vale eu aviso lá nos canais que são oficiais. É só caso você tenha curiosidade. Pesquise algum filósofo, alguma filósofa que te parece interessante, que trate algum tema que você julgue interessante. Faça uma pequena seleção de uma quantidade de materiais que te permita compreender a obra deste filósofo ou desta filósofa. Organize esses materiais, separe o que é sobre a vida, o que é biográfico, o que é sobre a vida desse autor ou dessa autora, e o que diz respeito sobre o contexto histórico de modo geral em que esta pessoa viveu, e o que é obra comentada, ou seja, o que é obra dos comentadores. Depois disso, relacione a vida e a obra deste pensador, desta pensadora, e relacione como pode se articular com a sua vida ou por que não pode se articular com a sua vida. Interprete os dados e informações, ou seja, determine com precisão o que é ideia do filósofo e da filósofa, o que ele disse e o que ele não disse, o que ela disse e o que ela não disse. Quais são as lacunas que este pensador ou esta pensadora deixou sobre o tema? Quais são as coisas que você acredita que já sabe sobre esse tema que poderia contribuir à obra deste autor, desta autora? Por que este autor ou esta autora não pensou como você pensou? Será que a obra justifica a não similaridade com aquilo que você pensa sobre o mesmo assunto? Que tal? Gostaram?
São 50 minutos de aula. E caso você queira comentar, criticar, avaliar, deixar seu parecer, tem o campo aí disponível no YouTube exatamente para isso. E eu espero que tenha ficado muito claro que filosofia muito longe de um devaneio, de uma brisa, de uma viagem, é um trabalho árduo de investigação intelectual. A nós que fazemos a carreira com esta disciplina, nós não dedicamos só ao estudo da própria filosofia. A gente tenta articular justamente como todas as formas de conhecimento podem produzir um entendimento do mundo mais adequado. Por isso, esta aula de hoje é também uma espécie de desabafo contra todas essas mazelas que jogam sobre nossa carreira. Nós queremos sim transformar a realidade e o senso comum. Nós não queremos ser ditadores sobre o senso comum. Nós queremos que o senso comum entenda que as mesmas ferramentas que eu tenho dentro desta cachola, qualquer pessoa tem e qualquer pessoa pode usar. Basta exercitar o pensamento. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, pelo carinho cedido e por acompanhar esta aula. Obrigado, até a próxima.